Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 24 de abril, semana começando e é uma semana que tem bastante coisa para sair. Nós temos divulgação de balanços de empresas importantes como as Big Techs nos Estados Unidos, entre outras também, como Coca-Cola, se divulga hoje antes da abertura do sino. Nós temos também divulgação de balanço das empresas aqui no Brasil. Nós temos Santander amanhã, que todo mundo vai ficar olhando, né? Porque é um setor importante, que é o setor financeiro. Nós temos na quarta-feira Vale, WEG, 3R Petroleum, que também os investidores estarão atentos a essa divulgação de balanço dessas empresas. Beleza? Fora a divulgação do balanço das empresas, nós temos também os indicadores macroeconômicos, que são os indicadores que vão ditar o rumo da política monetária mundo afora. Então, nós temos indicadores saindo na Europa, nós temos indicadores saindo aqui no Brasil e temos indicadores saindo nos Estados Unidos. A preocupação dos investidores, né, porque hoje, quando a gente olha, está o mundo todo levemente negativo, todo mundo cauteloso, é um início de semana. Aqui no Brasil nós voltamos aí de um feriado, então pode ser que a nossa bolsa, né, o Ibovão da Massa, siga o exterior, né, também fique ali numa questão mais cautelosa para justamente se programar, se preparar para essa semana, beleza? Bom, antes da gente seguir aqui a nossa pauta, vou deixar aquele recado para você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos que gostam de um Morning Call com fatos e dados sem viés, beleza? Bom, vamos seguir aqui a nossa pauta. Então, como eu falei, o mundo todo está num risk-off, né? Então, risk-off nem digo, mas está ali levemente, que todo mundo cauteloso. Então, as bolsas estão levemente negativas. Então, a gente olha ali para a Europa, que está na sessão agora ali, todo mundo ali 0,6, 0,07, 0,09 de baixa, 0,20 de baixa, o estoque 600. Então, assim, as bolsas estão mais cautelosas. Nós temos os futuros norte-americanos caindo ali 0,20, como o S&P. Nós temos aqui o minério de ferro, que isso tende a impactar bastante na nossa querida Vale, cedendo 3%. Isso é um pouco mais preocupante, né? Porém, depois eu vou botar aqui o gráfico da Vale para a gente ver como é que está a questão de suporte, resistência, só para a gente entender como é que o preço está no espaço, né? Como ele está trabalhando hoje, beleza? Bom, olhando o petróleo cedendo aí 0,33%, WTI aos $77, já perdeu ali a casa dos $80. Nós temos ainda o Brent caminhando ali na casa de 80, 81, mas também cedendo 0,40% de queda. Beleza? Bom, vamos seguir aqui a nossa pauta. Nós temos aí as bolsas, né, majoritariamente no campo negativo. Nós temos o Banco do Japão, que vai divulgar, né, nesse final de semana, né, vai conduzir a sua revisão, né, sobre as medidas de flexibilização monetária. Então, os investidores locais ficarão mais atentos, né, a essa flexibilização. Nós tivemos aí o núcleo de inflação de Singapura cedendo, né, desacelerando aí para 5% em março. Isso é positivo, porque mostra uma desaceleração na questão da inflação, né, no mundo. A gente olha todos os países que são importantes, a gente precisa olhar como é que está a questão da inflação, até porque o aperto monetário não é só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos acaba tomando um pouco mais de vulto, né, um pouco mais de peso, porque é a maior economia do mundo, beleza? Bom, seguindo para a Europa, os investidores ali também estão bem nesse clima cauteloso, esperando a divulgação dos resultados. Nós tivemos aí o Credit Suisse mostrando, né, a divulgação do lucro, mesmo tendo aquela saída de 60 bilhões aí de franco suíço, basicamente naquele colapso financeiro que nós tivemos no início aí do ano, nesse primeiro trimestre. Bom, olhando ali nos futuros norte-americanos, como eu falei, todo mundo vai estar olhando os indicadores macroeconômicos que vão sair, a divulgação do balanço das empresas, né? Nós temos Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, todas divulgando seus resultados durante essa semana. Então, os investidores vão olhar, até porque essas empresas, apesar de impactar muito no Nasdaq, elas pesam bastante no índice S&P, certo? Então, se vier um resultado ruim,
Isso tende a jogar essas empresas para baixo e, no caso, vai carregar Nasdaq, S&P e um pouco ali o Dow Jones. Dow Jones pode até seguir o rumo delas, né? Porque acaba um impactando no outro. Beleza? Nós temos aí aqui, vamos falar aqui já do petróleo, a gente já falou, né? Petróleo está cedendo, minério cedendo. Minério é muito mais pela questão da política da China, da precificação da produção, teto de produção do aço chinês. E nós temos o petróleo mais cauteloso, mesmo com aquela redução da produção da OPEP+, nós temos a incerteza em relação à demanda da matéria-prima. Por que vem essa incerteza? Justamente porque se o Fed apertar demais a taxa de juros, isso pode impactar na atividade econômica do país. Impactando na atividade econômica, isso pode refletir nas commodities, como minério, como petróleo, como cobre, entre outras, entendeu? Então, por isso que a bolsa de commodities, né, da Bloomberg chega até a ceder um pouco. Então, todo mundo preocupado com essa questão da política monetária. Isso interfere bastante na questão da demanda, né, dessas matérias-primas e, consequentemente, pode impactar aqui no nosso Ibovão da massa. Beleza? Bom, vamos seguir aqui para o nosso índice Ibovespa. Nós temos aí já uns 6 minutos, hoje vai ser bem rapidinho, né? Não tem bastante coisa, não tem muita coisa aí para poder divulgar. Bom, vou trazer aqui para vocês o nosso Ibovão da massa, certo? Bom, acho que já está aqui na tela. Nós tivemos o índice Ibovespa aí subindo 0,44%, então reduzindo um pouco mais ali as suas perdas. Vamos olhar aqui nossa famosa FIBO, que a gente sempre traça, né? O índice ainda respeitando a média móvel de 200 como uma resistência, então cedendo ali, chegou a bater nos seus 103, 104 mil pontos, né, arredondando, fechando aí 104.300, certo? Então, num dia que teve até um volume dentro da média, um volume financeiro dentro da média, não foi tão ruim assim. E aonde que foi impactado? Nós tivemos aí um impacto da Vale negativamente, né, caindo aí seus 2%, pressionado pela cotação do minério de ferro, mas nós tivemos aí o setor financeiro trazendo bons resultados, vamos botar assim, né, impactando positivamente no nosso Ibovão da massa, e nós tivemos aí a Petrobras subindo 0,7%, né, PTR4 e PTR3 subindo 0,3% aí, vamos botar 1% no peso geral da Petrobras. Mas isso foi muito mais impulsionado pelo fechamento de opções, certo? Então, isso acabou jogando a Petrobras para cima, mesmo com a cotação do petróleo vindo em queda. Beleza? Bom, o que nós temos também aqui, essa semana, como eu já falei, sobre a divulgação dos resultados, né? Nós temos o presidente do Banco Central, né? O Rodrigo Campos Neto, dando aquela resposta para o Pacheco, que chegou a praticamente implorar uma queda da taxa de juros, né? Então, essa resposta veio, como ele falou, né? O timing do Banco Central ele é diferente do timing da política, certo? A política visa um tipo de trabalho, mas só que o Banco Central ele está olhando um termo técnico, né? Está olhando a Selic já com uma forma mais técnica. Elogiou, não deixou de elogiar a questão do arcabouço fiscal, né? E mencionou que vai tomar decisões técnicas, assim como vem falando diversas vezes, certo? Bom, olhando nessa questão também do arcabouço fiscal, nós tivemos aí o Lira, né, e o Pacheco, mais o Rodrigo Pacheco, mencionando os desafios desse arcabouço fiscal, que estaria muito mais em criar novas receitas para o governo, certo? Sem aumentar impostos. Mas a criação de impostos ela vai ser inserida, não tem como. Então, já foi divulgada a questão da arrecadação de impostos sobre apostas online, sobre importações, ou seja, quem não pagava começar a pagar, certo? Então, essa é a visão que o
que a ala econômica do governo botou no projeto. Isso foi bem visto pelo Banco Central. O Banco Central olha isso com bons olhos, apesar dos investidores não olhar por questões da regra, certo? A regra continua um pouco confusa para a galera, certo? E isso, o Lira e o Pacheco também mencionaram que tem que colocar alguns mecanismos ali no projeto para evitar as famosas pedaladas que nós já sofremos lá no passado. Beleza? Bom, vamos seguir aqui com a nossa agenda. Vou retirar aqui só para a gente ver o que vai seguir essa semana, né? Então, nós temos aqui o clima de negócios lá na Alemanha, veio levemente abaixo da previsão e veio em linha, basicamente, com o anterior. Então, seguindo forte aí. Hoje nós temos pouca coisa, só o índice de atividade nacional ali de Chicago, que pode chegar a dar uma visão para a gente em relação à política monetária, né? Começar ali a dar as pitadas. Nós temos o nosso Boletim Focus, né? Que é o café da manhã de toda semana. Nós temos na terça-feira o índice de confiança do consumidor, né, da FGV, saindo aqui para o nosso Brasil, vendas no varejo, que é importante a gente analisar. Aí depois nós vemos os indicadores norte-americanos, como o índice de preço dos imóveis, nós temos vendas de casa nova, tanto mensal quanto o anual, né? Nós temos aqui a licença de construção final, a variação de petróleo bruto aqui, o API, isso até faz um pouco de preço, mas nem tanto, né? Eu vejo muito mais a questão da variação de petróleo bruto que sai na quarta-feira, beleza? Nós temos aqui os juros da hipoteca nos Estados Unidos, confiança do consumidor na Alemanha, que é a principal economia da zona do euro. Aqui nós temos o nosso IPC, né, da quinzena do mês de abril. E nós temos aqui o estoque de vendas de varejo, exceto os automóveis, e estoque do atacado. Aqui a gente começa a ver como está a questão da atividade econômica nos Estados Unidos, né? Porque se os estoques do varejo estiverem altos, quer dizer que o varejo está vendendo pouco. Se está vendendo pouco, quer dizer que está tendo pouco consumo. Então, isso pode ser positivo na decisão da política monetária do Fed. Beleza? Bom, aqui, beleza? Na quinta-feira nós temos aí a inflação, né? O GPM, aqui no Brasil, sai às 8 horas da manhã. O crescimento trimestral do PIB, né? O preliminar aqui dos Estados Unidos. Então, isso vai começar a ditar, né? Já aqui no finalzinho da semana. E os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Indo para a nossa sexta-feira, nós temos a decisão sobre a taxa de juros do Banco Central japonês, conforme eu mencionei no início. Nós temos o crescimento trimestral do PIB da zona aqui na Alemanha e nós temos da zona do euro. Aqui nós temos no Brasil a taxa de desemprego no Brasil que vai sair, índice de preço ao produtor, que isso vai impactar na questão da inflação também, porque se o preço ao produtor subiu, isso pode impactar na inflação ao consumidor. E nós temos aí o famoso payroll, que é o principal dado do mercado de trabalho norte-americano. Beleza? E no sábado, nós temos aí o PMI industrial da China, que a gente vai deixar para segunda-feira que vem. Beleza? Bom, vamos olhar aqui o que eu prometi para vocês colocar, que foi o gráfico da nossa querida Vale. Vamos ver como é que está o nosso tempo, 13 minutos. Então, isso aqui vai ser o bônus para a galera. Perdeu o suporte dos R$ 76,00. Então, pode vir buscar aqui ó, esse fechamento aqui de gap, que está aqui até os 72. Podemos sentir Vale vir até os 72. Tem espaço para essa queda. Cedendo aqui, começa a gerar aqui um pouco mais de oportunidade. Porém, vamos analisar o que vem na divulgação de balanço da empresa na quarta-feira. Beleza? Mas tem espaço aqui. Tá bem tranquilo, na minha visão, né? Então, isso, vamos voltar para o nosso Ibovão da Massa. Isso pode impactar aqui no Ibovespa. Vamos tirar aqui essa fibra que a gente traçou, né? E o Ibovespa ele continua na sua lateralização. Nada que venha surpreender, né? Vamos colocar assim, mas a gente está aqui na base do nosso caixotaço, então ainda gera oportunidade de compra em alguns ativos, beleza? Bom, voltando aqui para o meu rostinho lindo,
Venho agradecer vocês que seguiu o giro de mercado até o momento. Uma boa semana aí se iniciando. Vem todo mundo com foco, como eu falo para vocês, responsabilidade com o capital de vocês, sem afobação a galera do curto prazo e muita cautela, muita atenção à galera do longo prazo. Lembre-se que vocês não compram índice, vocês compram ativos, vocês compram ações, ou seja, vocês buscam ser sócios de grandes empresas, beleza? E nesse mundo todo ali, naquela galera toda, como mostro no panorama, né, num gráfico ali onde a gente vê todos os ativos que compõem o índice Bovespa, ali tem muito ativo que está barato, que está com ponto bom de compra, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Fiquem atentos à divulgação dos balanços e à divulgação dos indicadores macroeconômicos, porque isso vai ditar o rumo dos mercados para essa semana, beleza? Então, forte abraço, pessoal, e até amanhã com mais giro de mercado.